amigos. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Mais uma vez estou aqui nessa tribuna política com a graça de Deus. E vou falar sobre assunto que interessa ao Brasil. E vou falar ainda mais de algo que interessa ao mundo, que é o tal de coronavírus. Não poderia deixar de falar porque todos os meios de comunicação, tudo que se expressa nesse país na mídia, fala sobre o coronavírus. E eu, para minha decepção, estava esperando o decorrer do tempo mais um pouco para ver como é que se comportaria o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ele continua a desdenhar do vírus da morte, que esse coronavírus, Covid-19, agora mesmo chamou o coronavírus de gripezinha, mas olha, se ela já ataca como uma pneumonia, como dizem, como é que é uma gripezinha? Nessa questão aí, apesar de ser governo Bolsonaro, eu quero aqui enaltecer o trabalho e o cuidado que o ministro Henrique Mandetta tem feito. Como médico, ele tem sido exemplar na condução do problema do Covid-19 no Brasil. Outra é o governador de São Paulo, seu João Dória Júnior, que vem se esforçando bravamente para conter os efeitos desse Covid-19 em São Paulo. E está, com certeza, ganhando a parada do Jair Bolsonaro na mídia. Enquanto Jair Bolsonaro desdenha, fala tanta besteira, João Dória age montando gabinete de crise, fechando estabelecimentos, impedindo o aglomerado de pessoas que podem disseminar e contaminar muita gente e matar muita gente, porque esse vírus é perigoso. Não é à toa que a China envidou os maiores cuidados, os maiores trabalhos para conter o vírus lá na China. Os Estados Unidos também, a Itália, que a princípio não deu importância a esse vírus da morte, está pagando um preço alto. Não é de estranhar, porque o Jair Bolsonaro também é italiano, né? Nasceu no Brasil, mas é italiano. A França também está correndo atrás, a Inglaterra também, com seus dirigentes, com seus presidentes, primeiro-ministros, fazendo tudo não para evitar, porque não tem como evitar, mas para amenizar os efeitos do tal Covid-19, do coronavírus em suas populações. Mas aqui no Brasil, a gente vê o presidente da República participando de passeatas, incentivando, enquanto prefeitos e governadores insistem que as pessoas fiquem em casa. Ele saiu no meio da multidão, dando entrevistas, pegando na mão das pessoas, abraçando. Para isso tudo tem um momento, mas esse não é o momento. Esse é o momento para se manter afastado, para não contaminar as pessoas, para não provocar uma tragédia, como está acontecendo na Itália, por exemplo, e aconteceu na China. Meus amigos e minhas amigas, mas
O melhor dessa questão é que João Dória Júnior está ganhando a parada publicitária, midiática de Jair Bolsonaro. Está saindo como um dos próceres no combate ao Covid-19. O trabalho que ele está fazendo não é para qualquer um, não. É até, eu digo, até um trabalho pragmático, mas ele está fazendo. Isso é que eu admiro nos governos, é o pragmatismo. Para fazer o melhor. Para decidir o melhor para a população. Meus amigos e minhas amigas, eu não estranho se até por ciúme ou maldade o Jair Bolsonaro entender até de demitir Henrique Mandetta, porque ele está fazendo um bom trabalho. E ninguém pode fazer nada bem do lado dele que ele cisma logo. E o Henrique Mandetta está se saindo da melhor maneira possível. Além de ser muito simpático, acordado, está tomando as medidas técnicas que o povo brasileiro poderia esperar de um ministro da Saúde. Já do presidente da República, é uma decepção. O primarismo de Jair Bolsonaro assusta. De uma pessoa como ele governar uma nação tão importante como o Brasil. É algo inaceitável, é algo inadmissível. Uma pessoa tão insensível como Jair Bolsonaro governa uma nação tão grande e tão importante como o Brasil. Mas isso é bom por um lado, porque o povo brasileiro deve, na marra, aprender a votar, a escolher seus prefeitos, seus governadores, seus presidentes da República, seus vereadores, seus deputados estaduais, deputados federais e senadores. Creio eu que, assim como eu, muita gente está arrependida de ter votado em Jair Bolsonaro. Eu me incluo no meio dos incautos. No primeiro turno eu votei em Henrique Meirelles porque achava que era o mais preparado. Mas, infelizmente, viemos para um segundo turno com o PT. E eu não poderia, sensatamente, repetir meu voto no PT. Votei em Jair Bolsonaro, tentando escolher o melhor dos piores. E ele tem mostrado em sua loucura desmedida, ele e seus filhos, que não estavam preparados para o poder. Mas na leva de Jair Messias Bolsonaro foi Eduardo, foi Flávio, e agora mesmo, para vereador do Rio nesse ano, o Carlos vai ser reeleito. E o povo não adianta dizer muita coisa, porque o governo do Rio de Janeiro desaconselhou que frequentassem as praias, reunissem as pessoas em aglomerado. E o que se viu pela imprensa foi as praias do Rio de Janeiro cheias. Cheias, não? O povo de lá mostrando uma ignorância tipo a do Jair Bolsonaro, que, aliás, ele é originário politicamente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado quebrado, sem força econômica para dar um passo, sem força econômica para pagar seus funcionários, seus aposentados, seus pensionistas, seus contratos essenciais. Se o Rio de Janeiro fosse uma empresa de fato e de direito, já estava falida há muito tempo. A organização Rio de Janeiro funciona ainda porque há união
remete dinheiro para eles. Eles estão vivendo do sangue, do suor do povo brasileiro extra Rio de Janeiro. Essa é a realidade. E ninguém pode falar nada, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, tá? É um estado rico, mas pobre de ações, porque governadores e governadores levaram o estado do Rio à falência, assim como outros, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, não é? Mas eu estou dizendo aqui do coronavírus, uma doença muito perigosa, que já adentrou as fronteiras do Brasil e amedronta e intimida o povo brasileiro, principalmente as pessoas da melhor idade, que geralmente têm problemas de diabetes, pressão alta e outras doenças que podem agravar-se com a infectação do coronavírus, do Covid-19. Essa é a realidade. Mas eu vim aqui hoje para dizer mais desse despreparo de Jair Bolsonaro para ser presidente da República. Nisso eu tenho que concordar com muita gente. Porque ele, a exemplo da economia, ele devia seguir Mandetta, mais ainda Henrique Mandetta, do que Paulo Guedes. Mas, como eu disse, o melhor de tudo isso é que João Dória está ganhando a parada midiática de Jair Bolsonaro. Está se saindo excepcionalmente bem. Como já disse, prestigiando a Secretaria de Saúde, constituiu um gabinete de crise para que essa mesma fosse monitorada de perto. E está fazendo isso em São Paulo, apesar de São Paulo, porque é mesmo a maior cidade do Brasil, está apresentando mais casos, mas ele tem feito de tudo. Ninguém pode acusá-lo de não ter tentado coibir a entrada do vírus do Covid-19 no estado de São Paulo. Então eu acho que a sensatez tem ajudado muito Dória nesse mistério de governar São Paulo, o segundo orçamento do Brasil. E nisso junte-se Bruno Covas, que é um prefeito alinhado com o governador e tem feito de tudo também para resolver esse problema em São Paulo. Meus amigos e minhas amigas, essa minha fala hoje aqui, como já disse, foi para mostrar, para dizer da minha insatisfação com o comportamento do presidente da República, que não serve a ninguém, essa peita que ele está fazendo com esse vírus, uma doença invisível, algo que pode alcançar qualquer um a qualquer momento, indiscriminadamente. Ele mesmo, nessa viagem que ele fez aos Estados Unidos, que ele tanto adora, levou uma pessoa infectada, que infectou outras pessoas, inclusive ele, presidente, correu risco, porque ele andava com gente contaminada na mesma comitiva. Isso é que aconteceu, meus amigos e minhas amigas. Aqui fica o meu alerta leigo, mas que está vendo a situação correndo solta aí
ponto de vista de Jair Bolsonaro, porque esse vírus mortal para ele é só uma gripezinha. Só uma gripezinha. Meus amigos e minhas amigas, que tolice, que estultice. Que estultice. Que estultice tem esse presidente, que ninguém nega a legitimidade dele para presidente da República, mas ele não tem a competência pública de sair por aí alardeando coisas que não convém, como dizer que o Covid-19 é uma gripezinha. Aqui eu deixo a minha observação, o meu protesto. Espero em Deus que retorne a essa tribuna política brevemente com outro assunto que interessa ao Brasil. Muito obrigado, minha gente.